Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível para quem me segue na internet. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou então digita Paulo Roberto Maciel, Maciel lá no Google e chega ao meu Facebook, YouTube, blog e Facebook. Vai lá, Instagram, melhor dizendo. Bem, eu tenho aqui a edição de terça-feira, hein? Dia 2 de julho de 2024, mais um mês que está aí, mês de julho, mês 7, é o sétimo mês do ano com 31 dias, hein? No mês julino, continuam as festas caipiras, os populares arraiás. Não há feriado nacional. Os principais santos deste mês são o apóstolo São Tomé, dia 3, São Bento, dia 11, Santa Maria Madalena, 22, São Tiago Maior e São Cristóvão, dia 25, São Joaquim e Santa Ana, os nossos avós, né? Dia dos nossos avós, dia 26. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, iniciada em 20 de junho, às 17h51. Bem, deixa eu falar aqui sobre esse dia, mais algumas informações. A fase da Lua, que começou no dia 28, é quarto minguante. Estão se passando 184 dias do ano, faltando 182 dias para terminar 2024 nesse ano bissexto. É a 13ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos comemorados, alguns santos de devoção no dia 2 de julho, São Pedro de Luxemburgo, Santa Monegundes e São Otto de Bamberger. É dia do bombeiro brasileiro. É dia da independência da Bahia, dia do hospital. Algumas, então, comemorações desta data. Eu tenho também manchetes, que são notícias, com destaques do dia. O dólar vai a R$ 5,65. Maior patamar em 2 anos, hein? Bolsonaro suspende manifestação em Santa Catarina, mas é recebido com muito entusiasmo no norte do país. Projeto de decreto legislativo pode anular resolução que proíbe o fenol. Criminosos agem, polícia militar é chamada, acontecem confrontos e mortes em Vitória. Foi no fim de semana. Homem baleado no Espírito Santo após ser atacado na Bahia. Olha só, foi atacado na Bahia e chegou ao Espírito Santo e aqui também. Católicos festejam São Paulo, São Pedro. Julho começa e mais santos terão festas caipiras. Patinetes são incentivados em Vila Velha. Mulher de moto por aplicativo morre no Espírito Santo. Cadáver localizado na Serra. Mega Sena acumulada estima prêmio de 120 milhões. Direita vence primeiro turno das eleições da França. Conta de luz fica mais cara, apronte o bolso. Agora eu quero falar sobre espiritualidade. Nesta data, terça-feira, dia 2 de julho, tem celebração eucarística na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. A missa será presidida pelo padre David José Langa Lopes. 19 horas na Catedral. Quer mais informações? Quer colocar missa de sétimo dia? Quer colocar intenção, né? Eu quero colocar a intenção da minha mãe, do meu pai, de uma pessoa falecida. Atenção, a secretaria paroquial fica na entrada da catedral. O telefone, para quem não pode ir até lá, é 2102-5010. Temos o telefone também da paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, e do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Telefone 3722-6249. Olha, no mosteiro tem missa diariamente às 7 horas e no domingo às 8 horas.
Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, o bairro mais importante econômica e populacionalmente na Princesa do Norte do Espírito Santo. O telefone é 99507-2251 para saber dos horários de missa. Santuário Divino Espírito Santo, onde eu estive no fim de semana. Tem telefone também, 3329-1266, fica na região central, na zona central de Vila Velha. Agora, chances para quem está desocupado. O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação de desocupados, fazendo a ponte entre os desempregados e as firmas interessadas em contratar. Em Colatina, o Cine funciona no centro da cidade, Avenida Getúlio Vargas, número 98. Agora eu tenho aqui a cotação do café no fechamento dos negócios, dia 1º de julho de 2024. O café arábica bebida dura no Centro de Comércio de Café de Vitória fechou a R$ 1.266. O arábica bebida Rio, 1.120. Conilon bica corrida tipo 78, 1.175. E no mercado financeiro o dólar continua subindo. O dólar fechou em alta de mais de 1%, cotado a R$ 5,65. R$ 5,65 é o maior valor em 2 anos do dólar. E é o dólar oficial, hein? Não é o dólar turismo, nem o dólar paralelo, não. Então, 5,65 já. E a Bolsa de Valores Ibovespa fechou em alta de 0,6%, com mais de 124 mil pontos. Agora eu tenho aqui notícia internacional. Direita vence primeiro turno nas eleições da França. Olha, o espectro político da direita venceu o primeiro turno das eleições na França, derrotando o presidente Emmanuel Macron. O partido Reunião Nacional de Marine Le Pen conquistou 33% dos votos. A Aliança de Esquerda conquistou 28%, o Bloco de Centro de Macron obteve 20%. A direita moderada ficou com 10%. Contas de luz ficarão mais caras neste mês no Brasil. A bandeira amarela com cobrança maior de valor na tarifa começa a vigorar neste mês de julho de 2024 nas contas de energia elétrica dos brasileiros. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Isto significa aumento de valores. Prepare o bolso brasileiro. O consumidor sofrerá um acréscimo no boleto de pagamento de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A gente só vai ver depois que o talão chegar, né? Depois que o boleto chegar, que a pessoa vai realmente verificar quanto foi o aumento. Esses valores divulgados assim nunca correspondem ao que a gente espera. Então, apronte o bolso, porque vem aí aumento na conta de energia elétrica. Amigos e amigas, você que me acompanha nos meus endereços telemáticos, no meu web jornal, atenção que eu vou falar para a previsão de tempo agora. Vamos conferir? O Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, INCAPER, prevê para esta terça-feira, 2 de julho de 2024, no Espírito Santo, que a atuação de uma frente fria mantém o tempo fechado, no território do nosso estado. Há previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões, com ventos de fracos a moderados no litoral. Na Grande Vitória, temperaturas variando, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Olha aí, frio, hein? Para mim isso é frio, 20 a 26. Para mim é bastante frio. Aliás, eu estive na Grande Vitória nos últimos dias e tem um momento em que o vento vem muito
úmido, principalmente perto do mar. Não é fácil, né? Morar diretamente perto do mar não é fácil, principalmente no inverno. Vamos à nota futebolística. Resultados da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Campeonato masculino, no sábado 29 de junho. No sábado, Brasileirão teve 2 jogos. Cuiabá 1, Bragantino 1. E houve o mesmo resultado, com Vasco da Gama e Botafogo, 1-1. No dia 30, domingo, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense também tiveram um placar de 1-1. Mas depois o Fortaleza venceu o Juventude por 2-1 e o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. Teve também vitória do São Paulo sobre o Bahia, 3-1. E mais um empate de 1-1 foi registrado entre Criciúma e Internacional. O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2-1 e lidera a competição, hein? O Vitória perdeu em seu campo por 1-0 para o Atlético Paranaense. Como eu já disse, o Flamengo lidera a competição com 27 pontos ganhos, seguido pelo Botafogo com 24, Bahia 24 e Palmeiras 23. Olha, isto antes da disputa entre Palmeiras e Corinthians, que ocorreu na segunda-feira. O rubro-negro carioca voltará a campo nesta quarta-feira, dia 3 de julho, para o jogo contra o Atlético Mineiro, às 21h30, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Olha aí o Flamengo e o Galo. Agora uma nota patriótica. Atenção, você que gosta do Brasil, que quer as coisas mais corretas. Bolsonaro suspende manifestação em Santa Catarina por causa das cheias no Rio Grande do Sul. Então eu anunciei que o ex-presidente Bolsonaro estaria em Santa Catarina, mas Jair Messias Bolsonaro decidiu suspender a manifestação que havia sido marcada para o dia 30 de junho em Joinville, Santa Catarina. O evento seria na mesma proporção dos realizados por ele e pelo pastor Silas Malafaia em 25 de fevereiro em São Paulo, capital, e no dia 21 de abril na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Para aliados de Bolsonaro, o momento não é oportuno para a realização da manifestação em razão da tragédia provocada pelas chuvas que inundaram o estado do Rio Grande do Sul, que é vizinho ao território catarinense. As informações foram publicadas no Instagram Pleno News. Seria um evento pelas liberdades democráticas, pelo Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, respeito à Constituição, com o tripé Deus, Pátria e Família, que é defendido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, Bolsonaro e sua esposa, Michele, estiveram no último fim de semana no município de Belém, capital do estado do Pará, no norte do Brasil. E eles foram recebidos entusiasticamente pelos apoiadores. Parabéns aí ao povo do norte por essa recepção maravilhosa que Bolsonaro e Michele tiveram em seu território. Eu já estive em Belém, um povo muito acolhedor, um povo muito bom, muito festivo, festeiro, mas um povo trabalhador também. Um abraço para vocês de Belém, para vocês paraenses. Já estive algumas vezes em Belém do Pará. Agora uma nota lotérica. A Loteria de Números acumula e estima prêmio de 120 milhões na Mega Sena. O concurso 2743 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 29 de junho de 2024, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve aposta acertadora na faixa principal. Os números sorteados foram 13, 25, 27, 30, 37 e 53. A quina da Mega Sena teve 147 ganhadores e cada um recebe mais de 40 mil reais. Os 9.980 acertadores da quadra
vão ficar com R$ 847 individualmente. A arrecadação total foi superior a R$ 102.727.000. O próximo concurso é o 2744 e ocorre nesta terça-feira, hein? Dia 2 de julho, com estimativa de prêmio de R$ 120 milhões. Já existe, inclusive, um acumulado superior a 111 milhões. Já é o acumulado, né? Então, e a premiação pode chegar a 120 milhões. Olha, a aposta mais simples custa R$ 5,00, é o valor novo após o aumento de mais de 10% em 2023, quando assumiu a nova era aí do PT no Palácio do Planalto. Aí aumentaram em mais de 10% a aposta mais simples. Então você gasta R$ 5,00 para marcar o joguinho mais ameno. Gente, não é fácil, né? Católicos festejam São Paulo e São Pedro e iniciam 13ª semana do tempo comum. Você sabia? Pois é. Bem, pelo menos quem é católico sabe, né? Ou deveria saber. O frei e padre Vanderlei da Silva Neves, da Ordem dos Franciscanos Menores, ele presidiu a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e colunas da igreja, na missa das 9 horas no domingo 30 de junho de 2024. E eu estive lá assistindo a esse ofício. Frei Vanderlei disse que os dois santos ajudam a sustentar a nossa fé e por isso são colunas. Justamente o papel da coluna, ajudar a sustentar. Todos os santos são santos por causa de Jesus, frisou o sacerdote. Pedro era pescador de peixes e se tornou pescador de pessoas, ao receber o chamado de Jesus. Paulo, após uma experiência de fé, passa a divulgar o pensamento cristão em todo o mundo. São Pedro e São Paulo pensavam de forma diferente, mas praticavam a união, a comunhão entre os fiéis. Eles têm uma fé enorme, por isso nos ensinam também a ter essa fé e a rezar sempre. As missas de sábado à noite e as dominicais marcaram o início da 13ª semana do tempo comum que os católicos estão vivenciando. Estação da Vale sempre cheia no início da manhã. Estive lá. A estação ferroviária Pedro Nolasco, localizada no município de Cariacica, bairro Jardim América, no Espírito Santo, está sempre movimentada por volta das 6 horas de cada dia. A partida do trem rumo a Minas Gerais ocorre às 7 horas, como aconteceu no dia 1º de julho de 2024, na última segunda-feira. Numa das passagens, deixa eu ver, o viajante foi para o vagão com as seguintes informações: EFVM P001, carro 3, temperatura externa 24 graus Celsius, carro econômico. São as informações do bilhete e também do vagão. Saiba valores de passagens para as localidades do Espírito Santo e Minas Gerais, verificando nas fotografias da tabela de preços nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 / ou vai lá no blog, que é melhor, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aliás, para Colatina, saindo da estação Pedro Nolasco, na classe econômica, o valor é R$ 28,00 a passagem para o vagão econômico, e no vagão da executiva, né, da classe executiva, R$ 42,00. Tá bom? 28 classe econômica, 42 classe executiva. Notas festivas e outras. Festas de São Pedro no Espírito Santo. Olha, o município de Cachoeiro de Itapemirim teve um grande festejo no dia do seu padroeiro, São Pedro, 29 de junho de
de 2024, no último sábado, foram agendados, entre outros shows, deixa eu ver, a apresentação de Dilcinho, Samba para Todos e Munhoz e Mariano. Os eventos ocorreram no Parque de Exposições com entrada solidária de 1 quilo de alimentos. Os produtos foram destinados ao Banco de Alimentos local, cujo destino final será o Rio Grande do Sul, a fim de ajudar os mais afetados com as enchentes. Houve festa de São Pedro, dias 28 e 29, sexta-feira e sábado, também em Vitória, capital capixaba, com diversas atrações. No dia 29 de junho, comemorou-se, então, o dia de São Pedro e São Paulo, santos considerados colunas da Igreja Católica. A solenidade na Santa Missa foi realizada no domingo, dia 30, porque o domingo é um dia de preceito para o católico, quando o maior número de fiéis pode participar da celebração eucarística. Ambos os apóstolos foram martirizados em Roma, onde há basílicas em sua homenagem. Então são dois apóstolos da maior importância para os cristãos. Suprema Corte anula processo do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou um processo relacionado à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O caso judicial lá começou pelas instâncias inferiores. A mais alta instância entendeu que não havia como os manifestantes impedirem a posse de Joe Biden. Brasil vence primeira na Copa e volta a campo nesta terça-feira. Tem jogo nesta terça. Seleção brasileira venceu o Paraguai por 4-1 no dia 28 de junho de 2024, na sexta-feira, em seu segundo compromisso pela Copa América nos Estados Unidos. Com a vitória, o time canarinho passou a ocupar a segunda colocação do grupo D, com 4 pontos ganhos. No primeiro jogo, com Costa Rica, registrou-se um empate sem gols. A Colômbia, com 6 pontos, lidera o grupo. Brasileiros e colombianos se enfrentam nesta terça-feira, dia 2 de julho. Então, Brasil e Colômbia se enfrentando. O Brasil em segundo lugar e a Colômbia na primeira colocação. Nota sanitária. Projeto de decreto legislativo pode anular resolução que proíbe fenol. A deputada federal Juliana Zanata, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto de decreto legislativo número 313/2024, que susta a resolução número 2384 de 2024 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A resolução proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Olha, o projeto de decreto se contrapõe à proibição de forma indistinta que baniu o uso do fenol na saúde, prejudicando tratamentos sanitários. Na justificativa da proposta, a parlamentar cita um estudo segundo o qual o uso terapêutico do fenol na concentração de 7 a 10% é crucial para procedimentos médicos destinados a controlar a dor crônica em pacientes com câncer. Estes incluem bloqueios nervosos e neuroablação, métodos reconhecidos pela sua eficácia em proporcionar alívio prolongado e significativo. Em relação ao uso na saúde estética, o Conselho Federal de Farmácia, CFF, apoia a regulação da comercialização, manipulação e uso do fenol pela Anvisa, desde que respeitados a competência, a capacidade técnica e os limites de atuação dos profissionais de saúde autorizados pelos seus conselhos profissionais a atuar na área. Essa medida também será importante para coibir que pessoas leigas empreendam a saúde estética realizando procedimentos de alta complexidade
sem qualquer formação técnica para isso. Foi, então, a nota do Conselho Federal de Farmácia. Então, vamos ver, o projeto apresentado na Câmara ainda não foi aprovado. Vamos aguardar, né? O presidente do CFF, Walter da Silva Jorge João, vê com preocupação as interferências da medicina em relação ao tema. O Conselho Federal de Medicina, CFM, entrou na justiça pela liberação do fenol exclusivamente por médicos. As sociedades médicas reivindicam a proibição de 7 outros procedimentos, incluindo a aplicação de fenol para profissionais não médicos. O argumento é de que seriam procedimentos invasivos, porém, está claro na lei do ato médico, que é a Lei 12.842/2013, sancionada em governo passado, que tais procedimentos não são. Os vetos mantiveram no rol procedimentos privativos dos médicos apenas a invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos, comentou o presidente do Conselho Federal de Farmácia. Bem, na manhã do dia 27 de junho, durante a 44ª reunião plenária ordinária do Conselho de Farmácia, que ocorreu em Brasília, Walter Jorge reiterou a crítica às entidades médicas. O que se vê é uma tentativa de reserva de mercado, sobrepondo-se à preocupação com os interesses do paciente, entre os quais o acesso à saúde estética, avaliou. O presidente acrescentou que o CFF continuará vigilante contra qualquer iniciativa que possa prejudicar o âmbito de atuação dos farmacêuticos, bem como tentativas de manipulação de informação e reserva de mercado. Olha, os farmacêuticos são respaldados a atuar na estética por força das resoluções número 616/15 e 645/2017, que se encontram em pleno vigor. A medicina tenta restringir a atuação de outros profissionais da saúde na aplicação da toxina botulínica, Botox, de preenchedores cutâneos, como os de ácido hialurônico, muito usados na harmonização facial, de bioestimuladores de colágeno, os procedimentos estéticos corporais, como PMMA, o uso de eletrocauterização, de endolaser e realização de peelings químicos, como de fenol. Então, há uma discordância aí do Conselho Federal de Farmácia com a medicina. Bom, vamos passar a outro assunto. Criminosos agem. Polícia Militar é chamada e acontecem confrontos e mortes no Espírito Santo. 4 mortes. Houve madrugada de terror no bairro Morro do Jaburu, em Vitória, Espírito Santo, no último sábado, 29 de junho de 2024, com resultado de 3 criminosos mortos em confronto com a Polícia Militar e outro falecido após brigas com os próprios companheiros do mal. Os policiais procuraram agir de forma a preservar os moradores das comunidades. 40 policiais em diversas viaturas, além da Guarda Municipal, foram para a área conflagrada. Foram apreendidas 14 armas, entre elas 7 pistolas, 3 fuzis, uma espingarda, uma submetralhadora, celulares, entre outros objetos ilícitos. Os criminosos usaram até roupas camufladas para praticar ataques a rivais, colocando em risco a população de bem da comunidade do entorno. Meu Deus, havia um grande número de indivíduos do crime agindo no bairro Gurijica, por exemplo, e redondezas, quando a polícia foi acionada, ainda na madrugada, por volta das 5 horas. Consta que a troca de tiros entre facções do tráfico de drogas foi muito intensa, desde a 1h da madrugada, assustando os habitantes da área e quem passava pelo
local. A intervenção da Polícia Militar começou às 5h30, quando os criminosos, fortemente armados, atiraram contra as forças de segurança, segundo informação do Major Carvalho. Quem passou pela Avenida Vitória na hora do tiroteio ficou amedrontado, pedindo para que os motoristas seguissem em frente, não parassem não, em nenhum sinal. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caos, informou após as primeiras ações que promoveu uma reunião com seus comandados quando ficou decidido que 70 homens atuariam no reforço da segurança da área no restante do sábado, do domingo e também na segunda-feira. Ele acrescentou que, até o sábado, 11 suspeitos haviam sido detidos. Olha, uma grande atuação da Polícia Militar para conter os criminosos, que cada vez mais estão, enfrentando a polícia nesse mundo que nós estamos vivendo aí, onde se dá muita guarida para o pessoal do crime. É picardia uma coisa dessa, né? O pessoal quer viver uma vida honesta, o homem trabalhador, a mulher trabalhadeira, tem que enfrentar isso, pelo amor de Deus, na sua comunidade. É picardia. O sujeito trabalha para encardir, vai para casa à noite, quer descansar no fim de semana e ter que ouvir tiroteio de facções rivais do tráfico de drogas. Pelo amor de Deus. Criança atropelada por moto na Grande Vitória. Um menino de 6 anos foi atropelado por uma motocicleta em frente a uma escola no município de Vitória, capital do Espírito Santo. A criança teve parte do tronco enfaixada e deverá se recuperar até o mês de agosto, segundo previsão médica. Felizmente, o paciente já foi liberado do estabelecimento de saúde e está lúcido, podendo se recuperar em casa. Homem baleado no Espírito Santo após ataque na Bahia. Um homem foi baleado na noite de sexta-feira, 28 de junho de 2024, no município da Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, levando 3 tiros. Anteriormente, a vítima havia sido alvejada também no município do estado da Bahia, antes de vir para o território capixaba. O indivíduo se livrou da morte nos 2 ataques. Cadáver localizado na Serra. Um homem foi encontrado morto no bairro Nova Carapina 2, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. O cadáver foi levado para o Departamento Médico Legal, DML, de Vitória, capital, a fim de ser identificado e liberado para o enterro. Na área onde o corpo foi localizado, há registro de casos ligados ao tráfico de narcóticos, de drogas ilícitas. Mulher de moto por aplicativo morre no Espírito Santo. Uma jovem mulher que trabalhava como motociclista de transporte por aplicativo morreu após acidente na Grande Vitória. A empresa informou que está prestando apoio aos familiares enlutados. O sepultamento aconteceu no último fim de semana. Esquema de corrupção leva à demissão de secretária em Linhares, no norte Espírito Santense. Foi descoberto em Linhares, município do norte do estado do Espírito Santo, um esquema de corrupção liderado por uma secretária municipal e envolvendo também empresários. Cumpriram-se 7 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. O prefeito acabou desligando a secretária do cargo até o esclarecimento do caso e colocou a administração pública municipal à disposição dos investigadores. Idosa é assaltada em Vila Velha. Uma senhora idosa que caminhava sozinha por uma calçada foi vítima de assalto no município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou as cenas que estão sendo exibidas na web e na TV. O ladrão estava guiando uma motocicleta quando avistou a mulher e surrupiou-lhe o aparelho de telefone celular. O vídeo foi veiculado, então, na TV no último dia 29 de junho. Então dá para a pessoa
reconhecer até, né, quem é que praticou esse ato ignominioso. Puxa vida, assaltar uma idosa, um rapaz numa moto, pelo amor de Deus. Parque de Jacarenema, preservado em Vila Velha e reaberto com novas opções. Você gosta de parques florestais? É o Parque Jacarenema, em Vila Velha, no Espírito Santo, está com espaço novo aberto ao público. O prefeito Arnaldo Borgo informou que a área está viva e protegida pela sua administração. Trata-se de um patrimônio natural que reúne preciosidades da Mata Atlântica nas proximidades da Rodovia do Sol. Eu ainda não pude visitar, mas quem foi diz que é um espaço muito aconchegante. No espaço próprio há centro de educação ambiental, anfiteatro, entre outras atrações. A reinauguração aconteceu no sábado 29 de junho de 2024. Mulher morre atropelada em Cachoeiro, sul do Espírito Santo. Uma mulher sexagenária morreu após atropelamento numa rodovia de Cachoeiro de Itapemirim, dia 29 de junho de 2024, sábado. A ocorrência foi nas proximidades da área de festa do município. O município estava festejando São Pedro, padroeiro local. Patinetes são incentivados em Vila Velha. Uma ação foi realizada em Vila Velha, dia 29 de junho de 2024, sábado, a fim de ensinar os interessados em usar patinetes elétricos. Os equipamentos só podem ser pilotados por maiores de 18 anos. Um representante da prefeitura informou que o veículo é moderno e sustentável e é preciso treinar antes de guiá-lo. Pagam-se entre 40 centavos a R$ 3 para alugar o patinete. É recomendável usar acessórios de segurança, como por exemplo o capacete. Heróis Eternos. Resume histórias bíblicas. Muito bom o episódio de Heróis Eternos, exibido na Record TV em 29 de junho de 2024, sábado. A produção mostrou resumidamente a história de Abraão e Sara, que tiveram um filho Isaque na velhice, como prometido por Deus. Abraão foi para a terra de Canaã, que hoje compreende Israel, Líbano e parte do Mediterrâneo. Isaque foi o único patriarca que não saiu de Israel. Ele casou-se com Rebeca, buscada em um poço de água pelo seu servo Eliezer, e Isaac construiu altares e poços em Beersheba, terras que ainda hoje abrigam um sistema de água sofisticado. O próximo episódio mostrará a rivalidade entre os irmãos Esaú e Jacó, os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Regularização fundiária tratada em reuniões com comunidades. Olha, a Secretaria Municipal de Habitação de Colatina está convocando moradores diversos dos bairros para progredir com a realização de regularização fundiária nas áreas de interesse social. As reuniões seguem um calendário com divisão por bairros e comunidades. Serão fornecidas informações sobre cada etapa da regularização, prazo e documentos necessários. Em alguns casos, realizada a atualização de cadastro das famílias. Olha, nesta terça-feira, dia 2 de julho, acontece a reunião de regularização fundiária no bairro bairro Colatina Velha, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dia 3 de julho, terça-feira, quarta, né, no caso, 3 de julho é quarta-feira, né? Bairro 15 de outubro. Então, atenção, você que mora no bairro 15 de outubro, quarta-feira é o dia de vocês. Na Escola do Campestre, às 19 horas. Participe! Agora, essa informação aqui para passar para vocês, que é muito importante. Fumaça de secadores com palha causa problemas. A fumaça dos secadores de café com uso de palha tem prejudicado e incomodado moradores da região norte do Espírito Santo. Problemas respiratórios com tosse são comuns, por exemplo, em Rio Bananal, no norte capixaba. Em Fundão, na Grande Vitória, também há casos registrados.
A solução seria utilizar lenha e não a palha. O uso de palha como combustível não é proibido e tem baixo custo, mas existem regras para o seu uso. Das 17 horas até as 8 horas, não se pode usá-la, pois prejudica a segurança do trânsito e já houve feridos por causa da fumaça que se espalhou pelas estradas, né, prejudicando a visibilidade. Vazamento de dados do INSS atinge 40 milhões de brasileiros. O INSS confirmou o vazamento de dados de segurados. 648 mil pessoas podem ter sido afetadas em território capixaba. Existe uma lei nacional de proteção de dados e quem for prejudicado poderá requisitar reparação. 40 milhões de brasileiros em todo o território nacional sofreram o problema. Agora é preciso ver, né, se a pessoa foi lesada mesmo. Porque quem foi lesado poderá entrar, então, na justiça para ser indenizado. Não é? Então, é uma notícia que está aí circulando e é bom você ficar atento. Ok? Amigos e amigas, em meio a tantas produções anticristãs, nós vemos alguma coisa boa na televisão. É o caso, por exemplo, da novela ou série chamada Rainha da Pérsia. É uma trama muito bonita, baseada na Bíblia. Eu estou aqui com o jornal Folha Universal, explicando que o livro bíblico de Esther inspirou a novela Rainha da Pérsia, também chamada de minissérie, que estreou na programação da Record TV, com exibição de segunda a sexta-feira, às 21 horas, em 30 capítulos, com romance, doses de humor e intriga. A produção conta a história da jovem rainha, que chegou ao trono depois de um concurso de beleza, hein? A trama mostra que a verdadeira força de uma mulher não se apoia em sua aparência. A novela saiu da história bíblica, que todo mundo conhece, ou pelo menos os cristãos de um modo geral conhecem, e abrangeu todo o contexto em que essa história aconteceu. Assim, fica melhor para o público entender, de acordo com a informação da autora da produção, a novelista Cristiane Cardoso. Temos aqui informações sobre personagens. Por exemplo, a Esther, que leva o título, a Rainha da Pérsia. É Esther, uma judia. Ela ficou órfã quando ainda era criança e foi criada por seu primo Mordecai. Hadassa era seu nome hebraico, mas para não descobrirem sua origem judia, ela era chamada de Esther. Na trama, acontecimentos inesperados mostram para a bela jovem que a vida não pode ser planejada, o que leva a sua fé ser testada. A confiança de Esther na providência divina resulta em algo melhor do que se imaginou. E o contexto histórico, segundo o jornal, é este. 2 personagens chamam a atenção na série. A Artemísia, que é comandante da frota naval da Pérsia, e Leônidas, que é o rei da cidade-estado de Esparta, na Grécia Antiga, e enfrentou o enorme exército de Xerxes, liderando apenas 300 soldados espartanos. Apesar de não estarem descritos no texto bíblico, eles marcaram o mesmo período histórico de Esther. Sobre o Mordecai, ele é primo e pai de criação de Esther. Mesmo sendo oficial do palácio, sofrerá perseguições por causa da sua origem judaica. Quando uma lei contra o seu povo foi criada, Mordecai contava apenas com a fé e a arriscada
intercessão da rainha. Temos mais aqui sobre outros personagens, os sábios, por exemplo, conhecedores da lei e do direito. 7 deles são os mais próximos do rei Xerxes. Xerxes I, na história ele é conhecido como Xerxes I, mas na Bíblia ele recebeu o nome hebraico de Assuero. O rei dos reis tem a vida transformada com a chegada de uma jovem judia, Esther, para ser a sua rainha, a rainha da Pérsia, que intervém para salvar o seu povo. Temos a Mestres também. A Mestres é a primeira esposa de Xerxes I, do rei. Ela ficou conhecida por sua beleza e crueldade. Na Bíblia, recebeu o nome de Vaste. Sua excessiva autoconfiança a fará perder algo muito valioso para ela. Temos também os eunucos. São muito famosos os eunucos nos haréns. Homens que nasceram nessa condição física ou foram castrados para que servissem ao rei. Por essa razão, era comum que eles cuidassem das esposas e concubinas do rei, já que não conseguiriam seduzi-las. Eles têm a parte genital castrada. Na Bíblia, alguns eunucos ganharam muito destaque. E outras histórias que estão registradas em livros distintos da Bíblia, mas ocorreram no mesmo período da história de Esther, foram incluídas pela autora na série. Então é importante esse ambiente da história bíblica, porque vemos nas mídias histórias muito difíceis de serem aceitas pela cristandade, histórias, né, em outros canais que não condizem com o pensamento cristão. Então é importante que exista essa história sobre Esther, a rainha da Pérsia, na Record TV. Parabéns a quem está produzindo e a esse canal. Eu já vi algumas partes e gostei muito. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, ou @PauloRobertoMaciel 6 /, ou ainda, você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com, a paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.